pelo fogo do Teu Espírito derramado em nós, que os nossos corações agora estejam abertos à palavra, que esteja receptivo, que nós deixemos lá fora todas as nossas preocupações, né? Que esse Espírito Santo de Deus agora abra os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué. Josué, Ave Maria, 2:5-7. Josué 6. Josué 6, versículos, vou ler do 1 ao 5. Josué, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Primeiro, quem é Josué? É um homem de Deus. Lá nos primeiros versículos do capítulo 1, a gente pode ter uma referência sobre Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu, vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou dou, como prometi a Moisés. Ou seja, Josué, um homem de Deus. Josué, um profeta de Deus, né? Que seguiu ali os caminhos de Moisés. Nessa passagem do capítulo 6, nós vamos encontrar algumas dificuldades para esse povo. Diz assim: Jericó, cidade murada, cidade já fechada, trancada, tinha se fechado diante dos israelitas. E ninguém saía dela, nem podia entrar na cidade de Jericó. Então o Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó. Guarda bem esse tempo verbal. Vê, entreguei-te Jericó. Significa que passado, mas ele já entregou. Então, é certeza, né? Então, guarda isso. Entreguei-te Jericó. Então, seu rei, entreguei-te Jericó. Porém, você viu que a gente leu que a cidade era murada, trancada, fechada, né? Ele entregou, porém a cidade estava ali fechada. Ou seja, você concorda que ainda não havia acontecido aquelas promessas de Deus, né? Então, para a gente começar a sintonizar onde Deus quer nos colocar. O Senhor diz: vê, entreguei-te Jericó, seu rei, seus valentes guerreiros. Entreguei-te. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis mais 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Aí você pode perguntar, mas o que essa palavra tem a ver com o meu dia, com a minha vida, com as coisas? Tudo a ver conosco. O que Deus está dizendo para nós, que eu pedi para que você ficasse atento? Em primeiro lugar, entreguei-te. A promessa do Senhor já é garantida para nós. Nós temos uma promessa, cada um de nós temos uma promessa na nossa vida. Isso é certo, isso é correto, isso é fato, né? Então, nós já temos uma promessa. E eu não sei qual é a promessa, não sei qual é o que você pediu a Deus, o que Deus tem prometido na sua vida, né? Mas veja bem, esse povo, eles precisaram passar por um processo para que eles pudessem chegar a essa vitória, chegarem a essa promessa de Deus. E não foi fácil não, gente. Jericó não era uma cidadezinha qualquer. É uma extensão grandiosa, eu estava lendo a respeito de uma cidade grandiosa, territorialmente falando. Então, Deus falou aqui,
7 vezes, terminada 7 vezes, mais 7 vezes. Não era um percurso fácil, não era um caminho fácil. E aí, então, nas entrelinhas dessa palavra, quando a gente vai averiguando, pensando, aquele povo todo, ele obedeceu à voz de Josué, que era um homem de Deus, e Josué obedeceu a Deus no que eles teriam que fazer. Então eu fui pensando e que as coisas não foram fáceis, não. Em cada caminhada, aquele povo sentia-se mal, provavelmente, né, diante de um sol, diante de algum tropelos, né, não sei em que razão eles caminhavam, mas em algum momento eles tiveram cansaço. Provavelmente suas pernas estavam cansadas, e é isso que Deus foi revelando através dessa palavra. Muitas das vezes, para nós conquistarmos os nossos objetivos, aquilo que nós buscamos em Deus, aquilo que nós pedimos a Deus, nós precisamos passar por um processo, e esse processo talvez não seja fácil. Talvez não, ele não é fácil. Então, mais uma vez, Deus trazendo através da sua palavra a certeza de que mesmo aqueles homens que foram obedientes, que seguiam severamente as ordens do Senhor, porque aqui bem no início também, no capítulo 1, Deus diz a Josué: ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Ou seja, desde o início, Deus já dizia a Josué: Josué, você vai passar por muitas dificuldades, você vai ter um processo difícil, você vai ter caminhos difíceis, mas eu te jurei que você vai conquistar. Então seja firme, seja corajoso. Então essa palavra de Deus para mim, para você: seja firme, seja corajoso. Você vai encontrar turbulências, problemas, dificuldades, mas às vezes você pode dizer assim: poxa vida, eu estou até tentando, eu estou tentando caminhar nessa fé, eu estou tentando passar por esse processo, mas eu não estou vendo nada que me indique que as coisas vão ser diferentes, sabe? As coisas continuam as mesmas, nada mudou do lugar. Mas Deus disse lá no início: seja firme e corajoso. Quer dizer que você tem que ir além daquilo, né? Você tem que ter fé, você tem que pegar essa certeza que você tem aí dentro do seu coração e acreditar, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu quero saber se você sabe disso. O justo viverá pela fé. Fé. Gente, essa palavra é milagrosa. É essa palavra que nos leva ao caminho. É essa palavra que nos introduz a isso que Deus já... E eu acho incrível quando o Senhor disse a Josué: vê. Olha só, eu já te entreguei Jericó. Então aquela cidade já era garantida, já era certo. É isso então que Deus quer dizer para nós hoje. Eu já te entreguei a sua vitória, eu já te entreguei aquilo que você tem pedido, eu já te entreguei, mas você precisa acreditar, você precisa confiar e você vai passar por um processo, mas não é um processo verdadeiramente fácil, né? Então, quando ele fala de 7 voltas, mas 7 voltas é uma coisa muito cansativa e a gente não sabe quanto tempo isso durou, quantos quilômetros, né? Qual foi o caminho, quantas dificuldades esse povo encontrou pelo seu caminho, né, por essas rotas que Deus determinou para eles. Mas o importante de tudo isso é que eles percorreram, levaram as trombetas, tocando as trombetas, ou seja, adorando a Deus. Olha que incrível isso, como que eles passaram por esse processo verdadeiramente pela fé, adorando, ou louvando, orando a Deus. Com certeza, gente, era uma caminhada de muito louvor, sabe? Eu imagino, de muito canto, de muita oração. Eles estavam ali, na verdade, não tanto oração, mas no íntimo do coração, porque era tudo em silêncio. Era pior ainda, porque se a gente ler aqui, eu não vou ler porque é bem extensa, mas depois, se você tiver curiosidade, você pode ler todo o capítulo 6. Mas era em silêncio que era para ser caminhado. Então, só a demonstração, só o gesto, só o caminhar que iam indicar, né, aquele processo que Deus estava dizendo para aqueles homens, que eles tinham por garantido aquela cidade. Então, Deus, através dessa palavra, vem para nos revelar, né?
né? Vem dizer a cada um de nós, nós temos um processo para passar. Nós temos, eu não sei qual é a muralha que você está tentando derrubar aí na sua vida. Eu não sei qual é a muralha que tem te impedido muitas vezes de sorrir, de acreditar, de ter fé, de confiar. Só Deus sabe e você, né? Mas Deus está dizendo para nós hoje, eu já te dei, né? Mas às vezes se em algum momento você titubear, você não acreditar nisso, peça a Deus que te dê força e coragem, como Josué, como Deus disse, como Deus deu a Josué, força, coragem, para ele prosseguir aquele caminho que não é fácil. Então Deus nessa palavra diz-nos, nesta noite, que não é fácil, não vai ser fácil. As muralhas vão estar à nossa frente, e não são poucas as muralhas. Eu imagino essa muralha grandiosa, porque é uma cidade para estar fechada, trancada, e você pode imaginar comigo, quantas eram os seguranças daquela cidade. Você imagina isso? Se ela era fechada, se ela era trancada, eu imagino que tinha várias pessoas assegurando aquela cidade, né? Para que ninguém entrasse, vigiando verdadeiramente, né? E imagino armados, imagino ali, né? Dia e noite aquelas pessoas armadas, para que eles não entrassem naquela cidade, para que eles não fossem derrotados. Mas a força de Deus, a fé em Deus é maior do que qualquer circunstância. A força e o poder de Deus é maior do que qualquer muralha. Por maior que fosse aquela muralha, Deus deu, através da fé daquele povo, a coragem para que eles chegassem no seu destino. 7 vezes eles percorreram. 7 na Bíblia significa perfeição. 7 significa que, né? Tudo era perfeito, então que eles iam conseguir. Então é isso, e eles conseguiram. Diante de todas aquelas voltas que eles deram, diante de todo aquele trajeto que não foi fácil, que foi difícil, diante de todos os problemas, dificuldades que eles enfrentaram pela frente. No versículo 20, nós vamos só ver o que aconteceu depois de todas, porque eles vão narrar nesse trajeto, eles vão dizer tudo o que aconteceu, minuciosamente. Mas no 20, ele disse, o povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas, depois de todas as voltas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou-se um grande clamor, só assim, diante de que Deus ordenou, né? Só diante disso, o som das trombetas. Então levantou-se um grande louvor a Deus. E o que aconteceu? A muralha desabou. Olha, gente, isso é tremendo, né? Olha só, diante de tudo aquilo que eles viveram, provavelmente eles já estavam exaustos antes que isso acontecesse. Provavelmente eles não viam, porque aquela muralha grandiosa como era, eles não viam nenhum nada cair, né? Nenhum concretozinho caindo daquelas muralhas. Eles não visualizavam nada que pudesse garantir que aquilo ia acontecer. Então, verdadeiramente, aquele povo caminhava, sabe, pela fé. Aquele povo buscava, né, verdadeiramente pela fé. Então, só diante desse momento, quando as trombetas tocaram, houve um grande clamor. E diante desse grande clamor, a muralha desabou. Então, glória a Deus. Foi diante de toda essa persistência, foi diante de toda a fé, foi diante de todo o clamor desse povo, que verdadeiramente eles conseguiram a vitória deles. Resumindo isso, finalizando essa palavra, o que Deus quer dizer então, diante de tudo isso, vocês percebem aqui, que realmente havia uma promessa, e há uma promessa para nós. E às vezes a gente fica repetitivo, às vezes a gente fica falando, mas não é. É para que você não se esqueça que Deus está na sua vida. É para você não se esquecer de que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Todas as promessas de Deus se cumprirão àqueles que creem nele. Né? Todas as promessas vão se cumprir. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua muralha, mas o impossível para você é possível a Deus, porque nós estamos diante de um Deus que realiza todas as coisas, e Ele já nos garantiu uma promessa, a nós que buscamos, a nós que consideramos, a nós que acreditamos neste Deus. Ele nos dá a certeza e a garantia de que nós vamos ser vencedores, nós somos vencedores. Então é isso, diante de tudo isso, Deus quer mais uma vez
testificar para nós, mostrar para nós que nós vamos conquistar, se nós continuarmos perseverantes, se nós continuarmos fiéis, se nós continuarmos acreditando. O justo viverá pela fé. E é essa fé que nós temos que buscar, é essa fé que nós temos que, no dia a dia, aguar essa fé, sabe? Nós temos que restaurar essa fé. Como? Através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra de Deus. É isso, gente. Não tem outra explicação. Não tem outra forma. É através da palavra de Deus que nós vamos. Olha, quando eu li essa palavra que Deus foi colocando no meu coração, todas essas minuciosidades, né? O quanto a fé cresce dentro de mim, sabe? Eu me sinto forte e corajosa para profetizar na minha vida que aquilo que eu ainda não consegui, aquilo que talvez seja impossível a mim, pode acontecer. Não pode, vai acontecer. Porque eu creio, porque Deus prometeu, porque Deus já me garantiu, porque Deus disse aqui, olha o verbo que ele usou, entreguei-te. Eu já te entreguei, é sua. É sua. Gente, vamos acordar para isso. E é isso que o povo de Deus não acredita. E é isso que o povo de Deus está distante demais e não confia. Por que que nós não conseguimos? Por que que nós oramos tanto e nós não visualizamos aquilo que nós pedimos, aquilo que nós oramos a Deus? Por que que é tão difícil? Porque nós não cremos. Porque nós não acreditamos ainda. Simplesmente por isso. Porque a bênção já está entregue. Ela já entregou, já é nossa. Porém, ainda não acreditamos. Então, por isso, você ainda não conseguiu. Por isso, você ainda não alcançou. Talvez você tenha que andar 7 vezes ainda. Talvez você tenha que orar 7 vezes 7. Eu não sei quantas vezes, né? Mas como 7 significa perfeição, talvez até que nós cheguemos à perfeição da fé, né? A acreditar verdadeiramente. Talvez neste momento a gente vá visualizar. O que Deus quis mostrar para mim hoje, claramente, eu já te entreguei aquilo que você me pediu. Basta que você creia. No meu tempo, você vai passar por um processo, mas você já conseguiu. Basta que você creia, basta que você confie, basta que você tenha fé. É isso que Deus diz nessa palavra para nós. É isso que Deus revela através dessa palavra para nós. Muitas dificuldades essas pessoas passaram e a gente conseguiu ver aqui. Se você ler depois, aqui você vai vendo. Dia a dia, aquelas pessoas paravam para dormir. E outro dia começava. E a volta continuava. E ali as dificuldades, né? Todo aquele povo, aquela segurança toda em volta. Eles achavam, gente, como é que eu vou entrar num lugar desse? Como é que eu vou conseguir entrar nessas muralhas? Quando você fala muralhas, você entende o quê? Muralhas. Eu vejo uma imensidão. Eu vejo algo assim que eu não posso alcançar. Não é isso? Né? Algo assim, extraordinário. Mas não, nada é impossível a Deus. Nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível àquele que confia, que acredita verdadeiramente nas promessas de Deus. Né? E para que isso aconteça, para que a gente consiga alcançar as promessas do Senhor, é muito simples. É só acreditar, é só confiar, é só esperar, é só ser fiel, é só perseverar. Tanta coisa que eu disse, né? Mas não é tão difícil assim, não. É questão de a gente realmente, né, ir caminhando no nosso dia a dia, nas nossas atividades, mas colocando Deus à frente de todas as coisas, confiando, né? Lá em Provérbios 3:6, ele disse que aqueles que confiam no Senhor, ele vai, que convidam o Senhor para estar, né, na sua vida, ele vai aplainar as nossas veredas, né? Então, ou seja, aqueles que confiam, que acreditam, né? Aqueles que chamam o Senhor para a sua vida, ele aplaina as nossas veredas, ele aplaina o nosso caminho, né? Então, é isso. Nessa palavra, Deus nos coloca dessa maneira, para que a gente tenha fé, e aqui a gente vê que esse povo passou ali com muita dificuldade, mas com louvor, né? Trombeta significa que é adoração, né? Quando esse povo orava a Deus no seu íntimo, né? Mesmo diante daquele tudo, eles ouviam a voz de Josué, eles
com certeza acreditaram nas promessas que vinham através daquele homem, né? Sabiam que era um homem de Deus, sabiam que ali tinha um temor ao Senhor, que Deus verdadeiramente falava com aquele homem. Então eles ultrapassaram todas as barreiras, todos os seus limites. Eu imagino que haviam dias que eram insuportáveis, né? Haviam dias que eram difíceis, e assim é a nossa vida. Existem dias que são difíceis de passar. Existem dias que são difíceis, que a gente, né, chega no final da tarde, nós estamos exaustos, né, preocupados, nós nem sabemos o que fazer, mas se a gente está realmente confiando, acreditando, buscando este Deus, nós vamos conseguir passar por todos esses caminhos, né, ultrapassar e conseguir quebrar, derrubar todas essas barreiras, todas essas muralhas vão desabar em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Senhor. Né? Agradeço a Deus por essa palavra, porque com certeza ela tem um sentido aí para a sua vida, né? Para aquilo que você vive, para as suas dificuldades. Né? Então, que Deus vá nos dando força e coragem, como ele deu a Josué. Né? Josué foi um homem muito importante aqui. Né? Então, que assim como ele deu a Josué, que através do teu Espírito Santo de Deus, ele nos atinja nessa noite também, com coragem, com fé, com sabedoria e com perseverança e fidelidade, gente. É isso que está faltando ao povo de Deus, sabe? Deus tem que ser prioridade para nós. Deus tem que ser a nossa primeira escolha, sabe? Ao amanhecer do nosso dia, Deus tem que ser a minha primeira escolha. Deus tem que ser, a minha pessoa com quem eu falo em primeiro lugar. É Ele, porque é Ele que vai direcionar a minha vida. É Ele que vai direcionar todo o meu dia. Então é a Ele que eu tenho que me direcionar em primeiro lugar. Então é este Deus que eu busco, né, em todos os momentos. Não pode ser somente quando eu preciso, quando eu necessito, quando eu estou naquele momento de dificuldade. Né? Não. Mesmo na minha alegria, mesmo quando está tudo bem, é a Ele que eu devo recorrer em primeiro lugar. Deus tem que ser a minha prioridade. Amém? Amém. Obrigada, Jesus. Nós vamos terminar mais cedo hoje, até porque nós iniciamos resumidamente as nossas músicas, né? Mas eu creio que foi muito bom, independente disso, do tempo, né? Tenho certeza que Deus atingiu o coração de cada um de nós, desde que nós tenhamos aberto a Ele, e que essa palavra entre aí na sua vida, que você tenha a certeza que não há impossível para Deus, que não há muralha. Deus é maior do que toda a muralha, de qualquer muralha. Então, eu não sei qual o tamanho da muralha que você está enfrentando, mas eu tenho certeza que você já conquistou, já é sua. Você já derrubou essa muralha. Né? Então, com fé em Deus, você vai alcançar a sua vitória. Amém? Amém. Vamos dar uma palma para Jesus, gente. Acreditando, obrigada, Senhor. Amém? Tem alguém que quer compartilhar alguma coisa? Dar um testemunho? Ninguém? Mas agradecendo a Deus, né? Amanhã, como disse, um dia importante, que nós adoremos o nosso Deus, corpo de Cristo, né? Que é tão importante para nós, e é esse Cristo, e é esse corpo que nos dá a vida, né? Que nos dá, sabe, ali o alimento mesmo diário, para que a gente possa prosseguir, né? Então, que no dia de amanhã nós possamos adorar. Digo amanhã porque é um dia específico, mas esse dia são todos os dias, né? Essa prioridade é diária, né? Jesus é especial todos os dias, mas amanhã em especial a nossa igreja comemora. Então, nós aqui adoramos o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, então? Agradecendo, então. Obrigada, Jesus, né? Vamos fazer um momento de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Obrigada, Senhor, porque nos permitiu ouvir essa palavra, né? Essa palavra que nos renova, que nos dá força, que nos esclarece, que nos dá sabedoria, né? Obrigada, Jesus. Que o Teu Espírito Santo de Deus, então, leve-nos até Jesus nessa noite, né? Que o nosso clamor chegue até o coração do nosso Deus, né? E que a nossa vitória, né, venha sobre as nossas vidas e que nós sejamos testemunhos deste Deus. Amém?